Caso surpreendente. O Nair começa o vídeo perguntando quem é essa garota de preto e fala que faz o tipo dele. E em seguida diz que nós vamos ver o que ela tem pra dizer. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Ele fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e diz também que é um prazer conhecê-la. Ele fala que é novo na área e pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela pergunta o que e ele pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude e em seguida também pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ela diz que sim e ele pede o número dela. Ela diz que não sabe e fala que melhor não, e ele pergunta por que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim e como ela diz que não, ele pergunta então por que não. Ela diz que não sabe e que simplesmente ela não sabe. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo assim e mais uma vez ela diz que não sabe. Então ele diz que já entendeu e deseja um ótimo dia pra ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que ela nem quis olhar na cara dele. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ela fala que simplesmente quis dizer que gostou do carro dele e ele fala que ele já agradeceu. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se agora ela quer entrar e ela diz que sim. Ele pergunta se ela simplesmente pede para entrar em carros de estranhos. Ela fala que ela era uma estranha quando ele tentou conversar com ela. Ele fala que do lado de fora e não dentro do carro. Ela diz que ela está do lado de fora e que ele pode dizer. Ele fala que ela não quis conversar com ele e pergunta por que só agora. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta se ela mudou de ideia e pergunta por que só agora. Ela fala que não tem um porquê e diz que simplesmente mudou de ideia. Ele pergunta se então agora ela quer entrar no carro dele e fala que ainda há pouco ela estava sendo rude com ele e que não quis dar um número pra ele. Ela diz que não foi rude e ele pede pra ela escutar e fala que ela mudou completamente. E em seguida pede para que ela dê uma boa razão pela qual ele devesse deixar entrar. Ela fala que talvez ela possa ter passado uma impressão ruim no começo, mas que ela não é assim. Ele pergunta se ela quer entrar no carro para eles se conhecerem. E como ela diz que sim, ele fala para ela entrar. Ele não abre a porta, então ela pergunta por que ele está brincando. Ele fala que acha que mudou de ideia e ela pergunta o quê, então ele fala que mudou de ideia e diz que ele está bem. Ela pergunta se ele está bem e ele diz que ele está bem. Ela pergunta por quê e ele fala que ele acha que ela não está sendo sincera e que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ele fala que pensando bem, ela é interesseira e que ele não curte e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele está dispensando ela e ele fala que ela pode seguir o caminho dela e mais uma vez deseja um ótimo dia, mas ela bate na porta dele e pergunta se ele está brincando. Ele fala que já deixou claro que não está interessado e mais uma vez deseja um ótimo dia. O Nair começa perguntando se está tudo bem, fala que ela é incrível e pergunta o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele diz que ela não precisa fazer esse jogo duro, fala que o nome dele é Nair e mais uma vez pergunta o nome dela. Ele fala que é novo na cidade e ela diz que ela também, mas que a mãe dela ensinou para ela não conversar com estranhos. Ele fala que eles podem mudar isso, mas ela diz que prefere continuar sendo uma solteira na América. Ele fala que talvez possa fazer mudar de ideia e pergunta se ela não quer fazer novos amigos. Ela fala que já tem muitos amigos, mas ele pede para ela esperar para ele falar com ela rápido. Ela fala que está muito ocupada e que tem muitas coisas para fazer. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que então quer dizer que ela está muito ocupada.
Quando ela se aproxima, ele pergunta e aí. Ela diz que sente muito e fala que ele disse que ele é novo na área e que ela também é e que ele sabe como é. Mas ele diz que não sabe de nada e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que já disse que ela que não quis dizer o nome pra ele. E brincando, ela diz que realmente ela não tem nome. E por 2 vezes ele pergunta se ela não tem nome. Ela fala que ela disse que era nova por ali e que ela não conhece os costumes dos Estados Unidos. Ele fala que isso não tem nada a ver com costume e pergunta se ele disse o nome dele porque ela não poderia também ter dito o nome dela. E ela fala que o nome dela é Nash e ele pergunta o verdadeiro nome dela e ela diz que o nome dela é Nash. Então ele diz que o nome verdadeiro dele é Na. E como mais uma vez ele pergunta o nome dela, ela diz que o nome dela é Ashley. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta há quanto tempo ela está em Houston. Ela fala que está ali há 2 semanas e já ele diz que está há 1 semana. Ela pergunta se é só há 1 semana e ele diz que é a primeira semana dele, que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele. Ela fala que já deu pra conhecer alguns lugares e ele pede pra ela esperar que ele vai sair do carro. Ele fala que gostou da personalidade dela e que ela parece ser divertida. Ela fala que é de aquário e ele pergunta se é verdade. Ela fala que quem é de aquário é mais comunicativo depois que quebra a primeira barreira. Ele pergunta se essa é a desculpa dela por ter o ignorado no começo. Ela diz que não e fala que se não tivesse tantos homens atrevidos, isso não teria acontecido. E como ele também fala que os olhos dela são muito bonitos, ela diz que pode ficar ainda mais bonitos. Ele pergunta como e ela diz se ela chegar mais perto. Ele fala que chegando tão perto dele assim, ela está correndo um sério risco. Ele fala que ela é incrível e pede para ela dar uma volta. Ela fala que tem malhado muito para isso e ele fala que está vendo que ele está procurando uma parceira para ir à academia. Ela fala que talvez ele possa ensinar alguns exercícios novos para ela. E ele fala que com certeza ele pode ensinar muitas coisas para ela. Mas em seguida ele muda de assunto e pergunta qual a etnia dela. E ela conta que o pai dela é negro e a mãe dela é russa. Ele fala para ela só ter cuidado com a rua. E em seguida ele a convida para sair e ela aceita. O Nate começa a conversa dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é China. Ele se apresenta e pergunta para onde ela vai tão bonita assim. Ela fala que está indo para casa do namorado dela e já ele fala que é novo ali e que gostaria de conhecê-la. Ela agradece e mais uma vez diz que tem namorado. Ele pergunta se ele pode conversar com ela por pelo menos 2 minutos e como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Ela bate no vidro dele, mas ele finge que não está ouvindo. Ele pergunta por que ela está batendo na janela dele assim, e ela fala que pensou melhor e diz que talvez eles possam ser amigos. Ele fala que não pareceu que ela quisesse ser amiga dele e pergunta por que agora ela quer. E ela diz que estava um pouco distraída no telefone dela. Ele pergunta com quem ela estava no telefone e ela diz que estava no telefone com o namorado dela falando sobre algumas coisas. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou para conversar com ele. Ele pergunta se ela quer conversar com ele e fala que isso é muito louco, porque não pareceu que ela quisesse. Ela fala que só estava distraída e que a mente dela estava em outro lugar. Ele fala que gostaria de conhecê-la, mas que ela disse que tem namorado. Ela fala que é verdade, mas que isso não é um problema para que eles possam se conhecer. Mas ele fala que ela usou essa desculpa para não conversar com ele. Mas ela fala que já disse que estava distraída no começo. Ele pergunta se ela é dali e ela diz que sim. Ele fala que é novo por ali e que estava tentando descobrir o que tem para fazer na cidade. Então ela começa a sugerir alguns lugares ali para ele. E depois de algum tempo conversando ali, eles decidem continuar a conversa dentro do carro. Ela fala que o carro é muito baixo e ele fala que é verdade. Ele pergunta se ela está confortável e ela diz que está um pouco apertado, mas que está tudo bem.
Bom, e já nesse momento da conversa, eles decidem ir para algum lugar. Então o Nate pergunta se o namorado dela não vai se importar em saber que ela está saindo com ele. Ela fala que ele não pode saber e o Nate pergunta se ela está tranquila com isso e ela pergunta por que isso importa. Ele fala que só está tentando entender no que ele está se metendo porque ele não quer se envolver em nenhum drama. Ela fala que ele não precisa saber como funciona o relacionamento dela e que independente o que aconteça entre os dois, ninguém precisa se envolver. Ele pergunta se não vai ter ninguém batendo na porta dele e ela diz que não e pergunta por que teria. Ele fala que não conhece o namorado dela e que ele não quer ter problemas. E ela diz que não tem com o que ele se preocupar, mas ele fala que sinceramente ele já não está interessado como no começo e fala que tudo que ela fez até o momento faz ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que não esperava isso e por 2 vezes fala que ela não é interesseira. Ele fala que ela é muito bonita e tudo mais, mas que ele sabe que ela só está ali pensando no que ele pode oferecer para ela. E ela pergunta então o que eles vão fazer agora. Ele fala que agora ela vai sair do carro e ele vai seguir o caminho dele. Ela diz que tudo bem e ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Nair começa a conversa dizendo que ela é incrível e em seguida pergunta se está tudo bem. Mas já ela pergunta se ela parece bem pra ele. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que ele acabou de se mudar, mas ela pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo tão rude, mas ela diz que não o conhece. Ele fala que é por isso que ele está se apresentando, mas ela diz que não. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que talvez. Ele fala que se realmente ela tiver namorado, ele vai sentir muito e em seguida pede o número dela. E como ela diz que não, ele fala que pode ser o Instagram e pergunta se ela realmente não vai dar o número pra ele. E ela fala que já disse que não e pergunta pra quê e ele fala porque ele gostaria de conhecê-la. E mais uma vez ela diz que não, então ele fala que entendeu e deseja um ótimo dia pra ela. Mesmo ainda fora do carro, ele dá a partida no motor e imediatamente ela volta. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que é muito lindo e ele pergunta o que ela disse, então ela repete novamente. Ele agradece e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele disse que ele estava tentando conhecê-la, mas ele diz que já está bem resolvido com isso. Ela pergunta se ele está e ele diz que sim. Ela pergunta por quê e ele fala porque ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que estava apenas brincando e diz que estava flertando com ele. Ele pergunta se então é assim que ela flerta e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele, então ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele fala que veio de Ohio e diz que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele e ela diz que talvez. Ele pergunta o que fez ela voltar e ela fala que pensou que ele fosse insistir um pouco mais. Mas ele diz que ele não gosta desse tipo de jogo. Ele fala que disse que ela é incrível e que ele não conseguiu nem sequer ouvir um agradecimento. Ela fala que entendeu, pede desculpa e fala que ela gostaria de conhecê-lo. Então ele pergunta se agora ela quer conhecê-lo. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que só alguns dias. Ele pergunta como assim e o que isso significa. E ela fala que só não era o que ela estava procurando. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E já nesse momento, dentro do carro, como ela havia perguntado em que ele trabalha, ele fala que ele é empreendedor. Então ela se oferece para trabalhar para ele, mas ele fala que no momento ele não está precisando de ninguém. Ela fala que já tem o trabalho dela, mas que ela gostaria de fazer um dinheiro extra. Ele pergunta de quanto ela está falando e ela diz $2.000 por final de semana. Ele fala que basicamente isso dá $8.000 por mês, e ela fala que sim. Ele fala que entendeu e ela pergunta se isso é algum problema para ele, já que ele dirige um ótimo carro. Ele fala que ela está perdendo o tempo dela porque ele não é o tipo de cara que ela está procurando. E fala que pensou que ela estivesse ali para que eles pudessem se conhecer, mas que se não é o caso, não há por que continuar a conversa. Ela fala que tudo bem e ele diz que ela é interesseira e que ele não curte. Ela olha para ele, mas não fala nada, então ele deseja uma ótima caminhada para ela.